Boa noite, pessoal. Boa noite, Júnior. Boa noite, Paulo, meu amigo. Gostaria de agradecer o convite, né? Feito pelo meu amigo, professor Paulo Gentil. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu vou ser um dos professores aí da pós-graduação, que vocês vão começar no mês de julho, né? Já gravei a aula, estive em Brasília uns 10 dias atrás. Foi 2 dias bastante produtivos. Entreguei o material ontem, Paulo, do primeiro módulo, que é o módulo de fisiologia do exercício. Aí falta do segundo módulo, que é o módulo de avaliação cardiorrespiratória ou aeróbia, como vocês desejem, né? Denominar. Nessa nossa conversa, eu tinha conversado com o Paulo e a gente ia falar um pouquinho de bioenergética, né? Que é uma partezinha da bioquímica, né? E aplicação dentro aí da fisiologia do exercício, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, né? Não sei como que é a dinâmica, Júnior. Se deixa as dúvidas para o final, se eles vão se manifestando, né? Fiquem aí à vontade para seguir o rito que vocês estão acostumados, tá bom? Se quiser me chamar, né? Se manifestar pelo chat, aí o Júnior pode ir coordenando aí essas questões das dúvidas, ok? Eu acho que pode ser assim, né? Fica um tanto quanto dinâmico. Pode ser? Beleza, então. Acho que pode ser, né? O pessoal vai se manifestando e o Júnior pode ir coordenando. Pode ser assim, Júnior? Beleza, maravilha. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. É, Isso aqui era uma coisa que eu estava lendo, não, não é para vocês. Agora sim. Só me sinaliza se vocês estão conseguindo visualizar a tela, por gentileza, dos slides. Sim? Júnior, me ajuda aí? Paulo, manda um joinha se você estiver vendo a minha tela. Beleza, então. Então vamos falar aqui de bioenergética, do exercício físico, e a gente vai, talvez, né, desmistificar aí alguns mitos relacionados a esse interessante tema, que é uma parcelinha, né, da fisiologia do exercício. E o tema que a gente propôs aqui é bioenergética do exercício físico, sabendo classificar o exercício aeróbio e anaeróbio. Não sei se vocês acompanharam, mas na semana passada, só para a gente ir aquecendo os tambores, uma médica pediatra, de acordo com a visão dela, ela não recomenda que uma criança faça academia, né? Porque, de acordo com ela, a musculação é um exercício anaeróbio. E isso não tem aderência na realidade, não tem sustentação por meio das evidências científicas. Alguns trabalhos, só para vocês terem uma ideia, foram foram conduzidos de modo a investigar as respostas fisiológicas durante uma sessão de treinamento resistido. Evidentemente que a gente deve levar em consideração intensidade, período de recuperação entre as pausas, enfim, mas é um consenso que existe um aumento do VO2, não do VO2 máximo, o aumento do consumo de oxigênio durante a sessão. Tá certo? Então, isso mostra que uma sessão de musculação, ela é predominantemente aeróbia com complementação anaeróbia, mas com determinantes anaeróbios. Ninguém vai fazer um agachamento, né, sem colocar aí a força apropriada para a execução do movimento. Isso aí só para vocês terem uma ideia de como que existem aí concepções erradas entre profissionais da saúde, infelizmente, incluindo aí os colegas da educação física, tá bom? Então vamos lá, boa noite oficialmente, meu nome é Cláudio, aqui vocês têm os meus contatos, né, nas redes sociais, o Instagram, eu posto muita coisa lá sobre ciência, fisiologia humana, fisiologia do exercício. Faz um ano aí eu abri um canal no YouTube, né, que é esse aí, Fisiologia do Exercício. Se você digitar no campo de busca do YouTube, Fisiologia com o professor Cláudio Lira, você também acha, tá bom? Eu tenho uma graduação bem diferente da maioria de vocês. Eu sou graduado em biomedicina pela Escola Pós de Medicina. E aí você pode se perguntar o que que um biomédico está fazendo dentro da fisiologia do exercício. É que, na verdade, todo o meu treinamento de pós-graduação, especialização, eu fiz um curso similar a esse que vocês estão começando, bem como mestrado e doutorado, foi dentro de um laboratório de fisiologia do exercício. Então, o meu ganha-pão, na verdade, é a fisiologia do exercício. E 6 anos atrás eu concluí um estágio pós-doutoral no Centro de Educação Física e Desportos da UFES, né? Então, eu sou mais um professor de educação física do que
um biomédico, né? Se você me largar aí num laboratório de análises clínicas, eu não sei nem errar. Essa é a verdade, tá bom? Sou professor aí da UFG e também tenho uma atuação nos programas de pós-graduação em estrito sensu, né? Mestrado e doutorado. Na UFG, a gente tem um laboratório com a participação do nosso amigo Paulo Gentil, que é o LAMOV. Aqui é uma partezinha específica do LAMOV, que é a fisiologia do exercício, onde nós temos condições de realizar diferentes avaliações funcionais, fisiológicas, e aqui é o tradicional teste de exercício cardiorrespiratório, também conhecido provavelmente pelo nome, né, por vocês, pelo nome de ergoespirometria, ok? Eu aproveito a chance de divulgar o livro que eu coordenei junto com a professora Marília, que é um livro de fisiologia do exercício. Ficou um livro bem completo, gente, um pouco mais de 1.000 páginas. Nós contamos com a colaboração de colegas, de amigos das mais diferentes universidades brasileiras, né? Ficou um livro bem bacana, com aceitação muito relevante aí pela comunidade científica, pelos profissionais da saúde. Durante 3 anos foi um dos livros de fisiologia do exercício mais vendidos do Brasil, né? E eu combinei com o Paulo, caso vocês tenham interesse, dos alunos do curso, a gente está fazendo um preço especial. O livro custa R$ 319, para vocês, R$ 300, tem um descontinho aí se quiser pagar por Pix também, tá bom? Eu vou deixar no final os meus contatos, vocês fiquem à vontade para interagir comigo. Evidentemente que eu não vim aqui fazer propaganda, a gente vai falar um pouquinho de bioenergética e eu preciso falar de alguns conceitos relacionados aí ao fluxo energético do nosso corpo. Posteriormente, eu vou falar de uma molécula que vocês conhecem, que é a molécula de ATP. É a nossa moeda energética. Então, assim como um carro bicombustível precisa de álcool ou de gasolina, as nossas células, especialmente as células musculares, né, quando nós falamos da fisiologia do exercício, precisam do ATP para a realização de trabalho biológico. O que é um trabalho biológico? É qualquer processo funcional ou processo celular que, para se proceder, que para ser executado, precisa gastar energia metabólica na forma de ATP. E vamos falar o seguinte: olha só, tudo bem, precisamos de ATP. Quem que vai produzir esse ATP? São as vias ou sistemas metabólicos de regeneração ou de produção do ATP. E nós vamos falar desses 3 sistemas metabólicos: o sistema fosfagênico, sistema glicolítico, que quando na privação de oxigênio vai produzir o lactato, sendo assim denominado sistema glicolítico lático, e finalmente o sistema aeróbio de regeneração do ATP, que pode acontecer por meio da, entre aspas, queima de carboidrato ou queima de gordura. Lembrando que queima é um nome leigo, né? Na química nós chamamos isso de oxidação, tá certo? E a gente vai lembrar também alguns conceitos com vocês. E vamos falar de algumas curiosidades sobre as vias metabólicas. E quando eu chegar nesse ponto, vocês vão compreender o que eu quero dizer com curiosidades, ok? Então vamos lá, começando a falar do fluxo energético no organismo. Lembra que eu falei, 60 segundos atrás, para a realização de um trabalho celular, nós precisamos de consumo de ATP. Tudo bem, Cláudio, isso eu compreendi. Mas me dá para mim alguns exemplos de trabalho celular. Tranquilo, contração muscular. Lembra da cabeça da miosina, que tem uma atividade hidrolítica, tem uma capacidade de hidrolisar o ATP? Isso é um exemplo de trabalho celular. Indo para a fisiologia básica, fisiologia celular, o transporte de substâncias contra o gradiente de concentração. Isso só é possível, né, o transporte de uma substância de um local de menor concentração para um local de maior concentração, se existir o gasto de energia metabólica na forma de ATP. Condução do potencial de ação, produção de macromoléculas, como por exemplo o glicogênio. Para isso acontecer, a via metabólica precisa consumir o ATP, tá certo? Como o sistema, o consumo de ATP não é totalmente eficiente, parte do que é consumido será perdido na forma de calor. O que não necessariamente é uma coisa ruim. Por quê? Porque a perda de calor contribui com a manutenção da temperatura corporal relativamente constante. Isso é um conceito básico na fisiologia que nós chamamos de
homeostasia, tá certo? Então, existem variáveis que são variáveis homeostáticas. Elas variam, mas variam dentro de faixas estreitas. Evidentemente que se eu necessito, para a realização de um trabalho celular ou trabalho biológico, consumir o ATP, eu tenho que ter algo que produza. E quem produz são os sistemas energéticos ou as vias metabólicas produtoras de ATP. E aqui vale a pena eu fazer com vocês rapidamente um parênteses. Porque não são todas as vias metabólicas que produzem ATP. Existem vias metabólicas que consomem ATP. E uma dessas eu acabei de falar. É a formação do glicogênio, né? Na glicogênese, para ela se proceder, eu tenho que ter o gasto de energia metabólica na forma de ATP. Então, existem esses sistemas energéticos, e nessa aula eu vou falar dos sistemas que produzem o ATP, e esses sistemas energéticos, eles só vão acontecer se existirem substratos energéticos. E quais são eles? Carboidratos, lipídios e proteínas. Tá certo? E esses carboidratos, lipídios e proteínas são provenientes da nossa alimentação. Na verdade, devo dizer para vocês que tudo isso ficaria muito mais fácil se a gente, primeiro, tivesse condições de ir no Carrefour, no Pão de Açúcar, no Atacadão e comprar ATP. Porque para a realização de trabalho biológico, nós precisamos do ATP. Vocês vão ver que isso não é possível. Talvez também fosse mais fácil se as nossas células tivessem condições de armazenar o ATP. Vocês vão ver daqui a pouco também que isso não é possível. Nós temos condições de ter reserva de glicogênio localizado no fígado e nos músculos, reserva de proteínas, tá certo? Nos nossos músculos e reserva de lipídios, né? Então, alguns têm uma barriguinha saliente, né? Tem uma reserva, né, um pouco maior do que os outros, né? Mas a gente, infelizmente, não tem condições de reservar, de armazenar o ATP, e isso tem um motivo que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Então, tudo isso, para quê? Para a realização de trabalhos celulares ou trabalhos biológicos, nós precisamos do ATP, adenosina trifosfato, que é a nossa moeda energética, é a fonte direta de energia para a realização de trabalhos celulares. E aí, quando nós entramos um pouquinho no exercício físico, ou de uma maneira mais genérica, na atividade física, vê só que interessante. Nós temos aí um slide com, vamos colocar assim, 4 conjuntos de atividade física. Veja só, uma atleta de alto rendimento arremessando aqui um peso, qual que é o sonho de consumo dela? Jogar esse peso na Lua. Então, quer dizer, é uma atividade de altíssima intensidade, mas curtíssima duração. Tem aqui um casal de idosos em uma sessão de dança, de recreação, de socialização, ok, é uma atividade física. Tem aqui é, algumas atletas de alto rendimento realizando uma corrida de 800 metros rasos, é muito intensa. É o que aí a gente costuma dizer no atletismo, que é o seguinte: é uma cozinhação de galo, mas uma cozinhação de galo rápida, né? Não é uns 100 metros, mas também não é uma corrida de 10.000 metros, tá certo? É muito intenso. E finalmente nós temos aqui ciclistas realizando uma prova de estrada de longa duração, e evidentemente aí que existem provas, né? Tem etapas do Tour de France de 200, 150 quilômetros, que são provas que duram aí mais de 60 minutos com absoluta certeza. Veja só, o que eu estou mostrando para vocês? Independente da intensidade, independente da duração do exercício, em todas essas fotos eu tenho um elemento em comum, que é a contração muscular. E a contração muscular é um trabalho biológico, que requer o gasto de energia metabólica na forma de ATP, tá certo? O ATP e a contração muscular são os elos em comuns nessas 4 figuras. Cláudio, mas não é possível que não tenha diferença. Tem diferença, evidentemente. Tem diferença no que concerne à intensidade do exercício
e no que diz respeito também à duração do exercício. A depender da intensidade e da duração, um daqueles sistemas energéticos que eu apresentei lá no começo da nossa conversa vai ser predominante, veja só essa palavra, predominante em relação ao outro, tá certo? E você entender isso facilita a sua vida. Facilita a sua vida e você pensar o seguinte: caramba, será que a musculação pode melhorar o condicionamento cardiorrespiratório? Pode. Existem trabalhos mostrando que o VO2 máximo, que é a principal variável fisiológica que nos informa sobre o condicionamento cardiorrespiratório, pode ser melhorado com a musculação. Evidentemente que não é fazendo aquela tradicional 3 séries de 10 com 3 minutos de repetição, né? Existem variáveis que podem ser manipuladas, e aí vocês têm aí um coordenador do curso que é especialista no assunto, né, da prescrição de treinamento e prescrição, evidentemente, de musculação, tá certo? Então, nós temos aí um elo em comum que é a contração muscular, tá certo? Para isso acontecer, eu preciso ter o consumo de ATP, e a hidrólise do ATP vai resultar em ADP e fosfato inorgânico. Como nós temos sistemas de ressíntese de ATP, o fornecimento de ATP ele é contínuo, ele é perene, tá certo? Enquanto tiver vida, tem ATP. Tanto é assim que um dos conceitos básicos da fisiologia muscular, que é passado pelos professores de fisiologia, é o famoso rigor cadavélico. Uma pessoa que veio aqui a óbito, ela fica enrijecida, porque é falta de ATP. Tem necessidade do ATP para ter o desgrudamento, vamos colocar assim, falando de uma maneira bem simplista, a, é, o afastamento da cabeça da miosina com filamento de actina. Sem o ATP, esse afastamento ele não existe e a pessoa entra num rigor mortis ou rigor cadavérico, ok? Vamos lá, veja só. Lembra que eu falei para vocês? Caramba, nós temos reservas de carboidrato, reserva de proteína e reserva de gordura, mas não temos reserva de ATP. E aí, como que você vai guardar isso e você nunca mais vai esquecer? Veja só, a quantidade de ATP muscular é da ordem de 6 milimol por quilograma. O valor em si, gente, não importa. Você pode achar 5, 4, a depender do artigo, a depender do livro. Não importa. Não é isso que eu quero que vocês guardem. Mas veja só, é o que a gente sabe também. Que a taxa máxima de consumo de ATP é da ordem de 5 a 6 milimol por quilograma por segundo, durante uma corrida em subida. Então fica fácil compreender que essa quantidade de ATP ela é capaz de sustentar um exercício com essas características por somente um segundo. Veja, se eu tenho uma quantidade de 6 milimol por quilograma e o consumo de ATP é de 6 milimol por quilograma por segundo, a cada segundo, a quantidade de ATP presente no músculo consegue sustentar um exercício com essas características por um segundo. Então, o que eu quero que vocês guardem? Que as reservas de ATP, elas são ridiculamente baixas. É muito baixo. E esse é um dos motivos que justifica a necessidade de existir sistemas de ressíntese ou de produção de ATP. E aí eu volto nessa figura aqui. Isso aqui vai acontecer. Se tem vida, tem isso. Tem consumo de ATP e tem sistemas de ressíntese que são capazes de fornecer o ATP continuamente para a realização de trabalho biológico. Qual é o desafio? Durante o exercício, a demanda metabólica, a necessidade de ATP é maior. Então, evidentemente, que os sistemas de ressíntese têm que dar conta do recado, têm que ser capazes de fornecer a quantidade de ATP para a pessoa, para um atleta, uma pessoa fisicamente ativa, um paciente na reabilitação por meio do exercício, conseguir sustentar aquela atividade.
em determinada intensidade e por determinado tempo. Então, esse é o desafio. Então, olha só, já sabemos que as reservas de ATP, elas são baixas. Então, qual que é o próximo desafio? Como evitar a depressão durante o exercício físico? E aí nós temos algumas estratégias. Quando eu falo nós, são as células musculares, tá, gente? Então vamos lá. Primeira estratégia. A taxa de produção do ATP deve se ajustar à taxa de uso do ATP. Então vamos lá, ó, presta atenção aqui na minha mão. Nós estamos no repouso, começa a fazer um determinado tipo de exercício físico, o consumo do ATP vai aumentar. Para não ter a depressão do ATP, a produção do ATP tem que se ajustar. É simples, tá certo? Não é nem mais nem menos. É se ajustar à necessidade, àquela demanda metabólica daquele momento. Então, essa é, entre aspas, né? Não é bem essa ordem, isso aqui é só do ponto de vista didático, mas nos ajuda a pensar como evitar a depressão do ATP durante o exercício físico. Mas essa estratégia não é a única. O que também pode acontecer? Pode ser que o consumo, que o uso do ATP suba, mas a produção não consegue acompanhar. Então, nesse caso, o que a gente vai ter? Nós temos que ter necessariamente a diminuição da taxa de uso do ATP. Como que fazemos isso? Diminuindo o consumo de ATP. Como que nós fazemos isso? Diminuindo o trabalho biológico, que no caso do exercício é a formação das pontes cruzadas. Lembra que lá na cabeça da miosina tem uma enzima que consegue hidrolisar, que consegue consumir o ATP? Então, essa é a segunda estratégia. Então, de novo, olha só. Saio do repouso, faço o exercício, o consumo ele vai aumentar. E a produção tem que acompanhar. Se o consumo sobe e a produção não acompanha, então, opa, vamos diminuir o consumo, tá certo? E finalmente nós temos a terceira estratégia, né? Simplificadamente e didaticamente. Se o consumo sobe e a produção não acompanha, mas o consumo não cai, nós temos a instalação de algo que vocês conhecem como fadiga. E aqui fazendo um parênteses, isso aqui é um dos mecanismos de fadiga, e fadiga muscular não é tão simples assim. Existe fadiga periférica ou muscular e existe também a fadiga central. E existem grupos de pesquisa, né, que fazem trabalhos bem interessantes, né, para diferenciar fadiga central, né, do sistema nervoso central e a fadiga muscular. Lembrando que, mais um parênteses, força muscular não é propriedade somente do sistema muscular. Força muscular é uma propriedade do sistema motor, né? Unidades motoras e as fibras musculares inervadas por esses neurônios motores, percebe? Né? Então não é só músculo. Tanto é que existem vários trabalhos que mostram que não tem uma associação tão direta assim de força muscular e massa muscular. Né? Então, quer dizer, tem uma participação aí dos neurônios motores, ok? Isso aí é fisiologia básica. Então, qual que é a pergunta fundamental da bioenergética? Como que a produção de ATP vai se ajustar ao consumo de ATP? Não é nem mais nem menos, é se ajustar. É o ajuste. É o ajuste necessário para sustentar uma determinada demanda metabólica. E isso, galera, é muito comum na fisiologia e na fisiologia do exercício. E eu dou para vocês um exemplo que vocês vão entender. A frequência cardíaca de vocês agora, vocês sentadinhos, você deitado, né? Não sei como que vocês estão agora, mas é uma frequência cardíaca compatível com essa demanda metabólica. E a demanda metabólica é uma demanda metabólica de repouso. Eu imagino que ninguém está correndo na esteira agora, né? Então você está aí com uma frequência cardíaca de repouso aí por volta de 60, 80 batimentos por minuto, a depender do nível de condicionamento de vocês, evidentemente. Uma pessoa de 20 anos pode ter uma frequência cardíaca máxima durante o exercício máximo por volta de 200 batimentos por minuto, por volta dele, tá certo? Então, olha só, se ela tem uma frequência cardíaca de 60
e uma frequência cardíaca máxima de 200, você concorda que tudo isso aqui é uma reserva funcional? É uma reserva funcional que será utilizada durante uma situação de demanda metabólica maior. Pode ser o exercício? Pode, mas pode ser também uma doença. Pode ser também uma doença. Então, por exemplo, na febre, quem tem criança pequena sabe, leva no pronto-socorro do plano de saúde, né? Passa pelaquela pessoal lá da triagem, né? Vai medir o quê? Temperatura, frequência cardíaca e saturação. Se a criança está com febre, a frequência cardíaca de repouso fica mais alta. Lembrando que o sistema cardiovascular participa também da regulação da temperatura corporal, né? Né? Então, a doença é uma situação de elevação da demanda metabólica. Então, esse é o cenário que nós temos. Nós temos trabalhos biológicos realizados pela célula muscular e nós temos sistemas de ressíntese do ATP. Mas qual sistema que a gente vai utilizar? O sistema fosfagênico, sistema glicolítico lático ou sistema aeróbio de ressíntese do ATP? Lembrando que o sistema fosfagênico ele também pode ser denominado de sistema anaeróbio alático. E esse prefixo A significa negação. Não existe aí, no caso desse sistema, a produção de lactato. É só isso. Sistema glicolítico lático ou anaeróbio lático e o sistema aeróbio de ressíntese do ATP. Qual via metabólica utilizar? E aí eu vou mostrar para vocês não terem mais dúvida nunca mais uma tabelinha que mostra dois conceitos importantes: conceito de capacidade e de potência. O que é capacidade? É a quantidade total de ATP que o sistema pode fornecer. Então, por exemplo, você tem uma PET, tem uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros. Quanto de Coca tem lá? 2 litros. É a capacidade da garrafa. Você pode beber os 2 litros que está dentro da garrafa durante 24 horas, em 2 dias, em 3 dias, tá certo? Como você vai beber é a potência. Então, olha só, o que é potência de um sistema energético? Como que o sistema vai utilizar a capacidade? Então, vamos lá. Sistema fosfagênico, está aqui. Tem uma capacidade de 55 a 95 milimol de ATP por quilograma. Qual é a potência? 9. Para facilitar aqui as contas, supondo que a capacidade seja de 90 milimol de ATP por quilograma e a potência de 9 milimol de ATP por quilograma por segundo. Você concorda comigo que essa capacidade será esgotada, será exaurida em 10 segundos? Pessoal, 9 vezes 10 dá os 90. Dos 90 que eu tenho, o sistema vai fornecer 9 por segundo. Então, em 10 segundos, a capacidade já era do sistema fosfagênico. E é por isso que os fisiologistas falam o seguinte, que uma prova de 100 metros rasos é quase que exclusivamente fosfagênica. Fosfagênica. Vamos lá. O sistema glicolítico lático tem uma capacidade maior, mas uma potência menor. Uma potência que é metade do sistema fosfagênico. O sistema glicolítico lático, ele vai ser capaz de sustentar aí uma atividade por volta de 60, 75 segundos, tá certo? Então, uma corrida de 400 metros rasos no atletismo é uma prova predominantemente glicolítica lática. E aí nós temos o sistema aeróbio de ressíntese do ATP, o glicolítico e o lipolítico, com capacidades bem altas, bem altas. Então aqui, né, lógico que tem um limite, né, mas esse infinito é por conta da quantidade de energia que as nossas reservas de lipídios são capazes de fornecer. É muito alta. Mas a potência, veja só, é muito baixinha, é pequenininha, tá certo? É muito baixa, tá certo? Só para vocês terem uma ideia, na situação que nós estamos agora, que é o repouso, nós estamos utilizando quase que exclusivamente o sistema aeróbio lipolítico.
Por qual motivo? Porque a demanda metabólica é baixa. E essa potência é capaz de dar conta do recado. Você não precisa do sistema fosfagênico no repouso. Tanto é assim que, se você for folhear um livro de bioquímica, esquece fisiologia do exercício, pega um livro de bioquímica tradicional. Os bioquímicos chamam o sistema fosfagênico de sistema de emergência. E de fato faz sentido, porque ele vai ser predominante em situações, por exemplo, de luta e fuga, que a pessoa, né, precisa fugir do leão, precisa fugir de um bandido, né? E esses são os exemplos que eles dão nesse livro, percebe? Nesses livros. Então, no repouso, veja só, nós temos o predomínio do sistema aeróbio lipolítico. E é aí que começam os mitos, né? Ah, a caminhada é mais eficiente para perda de peso do que a corrida. Nem a pau, nem a pau. Por quê? Tudo bem. Se você for medir o quociente respiratório, que é algo que eu falei para vocês nas aulas que eu gravei, você vai ver lá que é predominantemente lipolítica, a caminhada. Mas de um gasto calórico total que é baixinho, percebe? E eu até brinquei no vídeo que eu gravei para vocês. Não sei quais foram os valores que eu falei lá na hora, né? Mas assim, você prefere ter R$ 100 em uma aplicação financeira que rende 20% ao mês? Ou você prefere ter R$ 10 milhões em uma aplicação financeira que rende 0,5% ao mês? Tudo bem, rende 20%, é muita coisa. Depois de 30 dias, você vai ter R$ 120. R$ 20 a mais, não paga nem o açaí. Mas 0,5% de 10 milhões é muito mais dinheiro do que os R$ 20, percebe? Então, esse é o cenário que a gente tem que pensar, né? De novo, quando você realiza, por exemplo, um exercício de alta intensidade, o gasto calórico ele é muito maior do que da caminhada. Evidentemente que tem que sopesar a duração, tal, né? Supondo que está tudo isso equalizado, tá certo? Do ponto de vista relativo, o gasto de carboidrato é maior do que o de lipídio, mas o gasto calórico total é muito maior, percebe? Então é isso que a gente tem que pensar. Então veja só, no sistema fosfagênico, ele será o sistema predominante em uma corrida de 100 metros rasos. Em uma maratona, o sistema predominante será o sistema aeróbio. E aqui nós também temos um mito, que as pessoas acham que só vai utilizar gordura depois de 30 minutos. Tem esse número mágico, né? 30 minutos de aeróbio, de cardio, né? Eles falam cardio. 30 minutos de cardio, né? Como se os outros exercícios não tivessem coração, né? E isso não tem aderência na realidade, tá certo? Que eu vou mostrar para vocês um artigo científico lá no final da aula. Então aqui, olha só, é um gráfico clássico, né? Tem vários outros, né? Mas eu gosto, às vezes, de trazer as referências clássicas, tá bom? Mostrando a contribuição relativa dos sistemas energéticos em prova de diferentes durações. Então, veja só, numa prova de 6 segundos, uma corrida de 60, 70 metros, tem um predomínio do sistema fosfagênico, predomínio, e uma complementação anaeróbia glicolítica. Com 30 segundos, temos o predomínio do sistema glicolítico lático com complementação aeróbia. Veja que com 30 segundos, a complementação aeróbia não é negligenciável, mas é um exercício predominantemente anaeróbio com complementação aeróbia. 60 segundos, 50% para cada lado. E acima de 60 segundos, o exercício já é predominantemente aeróbio. Mas aqui nós temos que fazer uma consideração. Tudo isso que eu estou falando, veja só, galera, vale quando você está falando no maior desempenho possível. Por quê? Porque se eu posso falar para vocês que eu percorro 100 metros rasos utilizando o sistema aeróbio. Não, Cláudio, mas como assim um aeróbio 100 metros? Vou. Que eu posso falar que eu vou caminhando. Se eu vou caminhando, a demanda metabólica é baixa,
né? Então, é sempre assim, na maior intensidade possível. Esse é o arrazoado que você tem que fazer. 400 metros rasos, na maior intensidade possível, que para um atleta de alto rendimento dura aí por volta de 40 e poucos segundos, né? Não sei como está hoje o recorde mundial, mas eu acho que é por volta disso aí. 42, 41, não sei. Tá certo? E aí, veja só, caramba, Cláudio, um exercício com duração de 2 minutos, na maior intensidade possível, já é predominantemente aeróbio? Sim. Uma corrida de 1.500 metros rasos é predominantemente aeróbia, com complementação anaeróbia. Ah, mas o meu professor de atletismo na faculdade falou que era anaeróbio, mas não é. E aí eu posso mandar para vocês os artigos que fizeram essas avaliações. Tá certo? Veja, é predominantemente. A gente não está negligenciando a participação do metabolismo anaeróbio, longe de mim. Ah, mas a concentração de lactato não vai estar alta? Vai. E isso nos indica que existiu uma contribuição anaeróbia. E aí, o que eu quero que vocês guardem? Que exercício aeróbio não é sinônimo de exercício de moderada ou de baixa intensidade. Não é. Tem até uma aula prática que eu faço com os meninos aqui da graduação, que é o seguinte: eu faço um teste de esforço progressivo máximo e eu encontro a VVO2 máximo. É a velocidade associada com o consumo máximo de oxigênio. Então, como os meninos eles costumam ser treinados, né? Moderadamente treinados, eles vão atingir aí, né? A depender do menino, entre 15 e 18 quilômetros por hora. Né? É o que a gente costuma achar nas aulas práticas. Supondo que seja 15. Na próxima aula, o que eu faço com eles? Eu coloco esse mesmo menino para correr desde o começo a 15 quilômetros por hora. E eu quero encontrar o tempo até a exaustão. E eu pergunto para eles: ó, quanto tempo que você acha que o colega de vocês vai durar? Daí o pessoal fala 30 segundos, 15 segundos, e não é. Dura de 3 a 6 minutos, na intensidade associada com o consumo máximo de oxigênio, mostrando que o exercício na intensidade máxima é predominantemente aeróbio, com complementação anaeróbio. É só isso. É só isso. Então, por exemplo, treinamento intervalado de alta intensidade, predominantemente aeróbio com complementação anaeróbia. Ah, mas não é muito intenso? É, gente. Mas alta intensidade não é sinonímia de anaeróbio. Não é. Quanto tempo dura uma sessão de musculação que vocês prescrevem? Uma aula de personal training de vocês? 45, 50 minutos, provavelmente, né? Por volta disso aí. Como que uma sessão com 50 minutos vai ser anaeróbia? O que vocês erram é o seguinte: tem que trazer o período de recuperação para dentro do contexto. Na recuperação, nós temos o reestoque do sistema da creatina fosfato, é por meio do metabolismo aeróbio, é na pausa, que a pausa faz parte do contexto. Evidentemente que existem no treino de musculação determinantes anaeróbios. Futebol, né, que é uma modalidade não cíclica, né? Vê só, até saiu, mas isso aqui é um dado antigo, né? Uma entrevista do Kaká em um podcast, acho que foi esse ano, não sei. Ele falou, olha só, um jogador de futebol fica com a bola no pé durante uma partida que dura 90 minutos, ele fica com a bola no pé por volta de 90 a 120 segundos, tá certo? No outro tempo, ele está se deslocando lateralmente, está dando tiros. Como que uma modalidade dessa vai ser anaeróbia? Tudo bem, existem determinantes anaeróbios. Vai subir para cabecear? Tem que pôr potência nos membros inferiores. Vai chutar uma bola? Tem que pôr potência. Tá certo? É um determinante anaeróbio. Mas o todo é predominantemente aeróbio com complementação anaeróbia. É isso que eu quero que vocês guardem o recado dessa aula. Então, vê só, para resumir: sistema aeróbio tem elevada capacidade, mas potência baixinha, tadinho. Sistema anaeróbio
tem uma potência muito alta, mas uma capacidade baixa. Veja só, eu costumo dizer isso para o pessoal. Qual que é o sonho de consumo de um maratonista? Seria correr utilizando o sistema fosfagênico. Por quê? Porque ele tem alta potência. Por que que isso não é possível? Porque o sistema fosfagênico tem uma capacidade baixa. Se a gente tivesse condições de aumentar a capacidade do sistema fosfagênico de modo a sustentar uma atividade de 42 quilômetros, que para um atleta de alto rendimento dura aí por volta de 2 horas, 2 horas e 10 minutos, tá certo? Seria o ideal. E evidentemente que esse atleta faria os 42 quilômetros da maratona para abaixo de 2 horas. Tem até um pessoal que calculou aí o tempo teórico e deu 1 hora e 40 minutos, por volta disso aí, né? Então, 20 minutos abaixo do que é feito hoje. Percebe? Isso não é possível por quê? Porque a capacidade do sistema fosfagênico é muito baixa. E aí, vê só, o sistema fosfagênico ele é o mais simples de todos. Então, é o que, que nós temos aqui? A creatina fosfato e o ADP, adenosina de 2-fosfato. Tem uma enzima chamada creatina quinase ou creatina sinase, e essa enzima ela vai catalisar a transferência do grupamento fosfato da creatina fosfato para o ADP, regenerando aqui o ATP. E o ATP será utilizado para a realização do trabalho biológico. É só isso. É só isso. Mas vamos lá. A creatina sinase, ela é uma enzima que catalisa a transferência de grupamento fosfato. Parênteses. Quando vocês verem aí nos livros de bioquímica, fisiologia do exercício e etc., uma enzima com sobrenome sinase, toda sinase ela vai catalisar transferência de grupamento fosfato. Todas, todas. E aí, por exemplo, na via glicolítica tem fosfofrutoquinase, tem a exoquinase, né, vai fosforilar a glicose, enfim, toda enzima quinase faz isso. Fosforila é responsável pela transferência do grupamento fosfato. Segunda coisa que eu gostaria de mencionar também, a creatina sinase é um marcador de dano muscular. Então, vocês já devem ter ido aí ao médico e ele ter solicitado a dosagem da CK no sangue. Por quê? Porque existem doenças que cursam com sofrimento muscular. Por exemplo, as doenças neuromusculares, distúrbios da tireoide. E o exercício físico é algo que causa dano ao tecido muscular, dentro de parâmetros fisiológicos, mas causa, né? Então, depois de uma sessão de exercício, se você treinou ontem e você está com aquela dor muscular, né? É agora, provavelmente a sua CK está alta, né? Isso é um indicativo de dano ao tecido muscular. Pessoal, um exemplo de prova quase que exclusivamente fosfagênica, o salto triplo. Faz uma corrida de 30, 40 metros, dá 3 saltos, cai numa caixa de areia. Dura aí 7 segundos tudo isso. Por qual motivo que esse atleta faz uso do dilatador nasal? Você percebe? Né? Não há evidência científica na literatura que abone o uso do dilatador nasal para propósitos de melhora do desempenho. Né? Então, aqui eu trago para vocês vários artigos, são as capas, né? Vê só, o resumo. VO2 máximo, VO2 pico, limiar, razão de troca respiratória e etc., não se alteraram com o desempenho do atleta quando ele utilizou o dilatador nasal. Nós sabemos isso ó, desde 95. Não é novidade, galera. Eu não estou falando nenhuma novidade para vocês. Por que disso? 90% da resistência das vias aéreas não está no nariz. Está na traqueia e nos brônquios. Não adianta fazer um grande buracão aqui. O problema é aqui. Tanto é quando uma pessoa, vê só, sofre um acidente, tem no filme, passa na TV, você já deve ter visto na rua. É o que que o médico faz? Faz uma traqueostomia. Não é aqui. Esquece isso. Se fosse aqui, tira o nariz, pronto, e resolve. Mas não é assim, entendeu? O cara faz uma traqueostomia no paciente. Você entende? Né? Então,
o dilatador nasal, e aí tem vários trabalhos, né? Aqui eu falei de um, né? Tem meta-análise, né, falando que tudo bem, você tem uma sensação subjetiva para respirar melhor, mais confortável, mas o desempenho não se altera, tá certo? O desempenho ele não se altera. Vamos partir para aquela parte das curiosidades que eu falei para vocês. Veja só, primeiro, por que as reservas de ATP são tão pequenas? E aí, para responder essa pergunta, eu vou mostrar para vocês a massa molecular da glicose, do lactato, da creatina fosfato e do ATP. Massa molecular, para a gente lembrar da química, é o peso da substância dentro de 1 mol. Glicose, 180 gramas. O lactato, 90 gramas. Creatina fosfato, 236 gramas. O ATP, meio quilo. O ATP é gigantesco. Ele é uma molécula animal, né? Para usar aí a expressão dos mais jovens. Ele é muito grande. Dentro do citoplasma da célula muscular, que é muito preenchido pela maquinaria contrátil, não tem espaço para o ATP. Essa é a verdade. Não tem espaço para ATP. É gigantesco. E se a gente pensar, veja só, e no livro, né, no e-book que eu escrevi para vocês, eu coloquei lá esses cálculos. Veja só, em um dia, um sedentário, ele vai mobilizar aí entre 50 a 75 quilogramas de ATP. 50 a 75. Eu coloquei para vocês lá as referências também, se vocês quiserem confirmar. É muito ATP. Imagina você ter uma reserva disso dentro das suas células, né? Primeiro que a gente não teria essas dimensões corporais que nós temos hoje. Se a gente considera o exercício físico, aí a coisa sobe muito, né? Só na maratona são consumidos por volta de 80 quilogramas de ATP. Você entende? Né? Então, como que a gente iria reservar tudo isso? Não dá. Não tem espaço. É uma questão física, é uma questão de espaço. Tá certo? Então, por isso que as reservas de ATP são tão pequenas, o seu uso, né, seria proibitivo e a gente tem que fazer aí uma ressíntese constante. Mas olha só, uma coisa interessante também. Por que não é possível correr os 100 metros rasos utilizando o sistema aeróbio de regeneração do ATP? Na maior intensidade possível, tá, galera? Veja só, porque o que acontece? Nós precisaríamos consumir 45 litros por minuto ou ter aí um consumo de 8 litros de oxigênio a cada 100 metros. Qual é o problema disso? Que isso não é possível. O ser humano não tem a capacidade de consumir essa quantidade de oxigênio em 1 minuto. Não tem como. E eu vou mostrar para vocês, olha só. E eu, nas aulas que eu gravei para vocês, eu insisto, galera, tem que saber valor de referência dentro da nossa área. Então, se eu falar para vocês o seguinte, olha, a minha pressão agora está de 20 por 15, você sabe que está alta. Né? Não está, né? A minha pressão é até baixa, mas né, porque você tem um valor de referência na cabeça, ó, de 12 por 8, o normotenso e tal. Tem que saber valor de referência dentro da nossa área. E um desses valores é o valor do consumo máximo de oxigênio. Em uma pessoa saudável, sedentária, o VO2 máximo varia, e jovem, né? Varia de 35 a 45 mililitros por quilograma por minuto. Vamos pegar aqui o nosso ponto de referência? Uma sedentária saudável, sentadinha aqui. 35 mililitros por quilograma por minuto. Não, Cláudio, mas 35 está perto de 45. Não, 35 mililitros por quilograma por minuto. Eu preciso ter, ó, 45 litros, não é mililitro. E aqui também não tem um peso. Para facilitar aqui as nossas contas, supondo que essa pessoa pese 100 gramas, 100 quilogramas, desculpe, 35 vezes 100 vai dar 3.500 mililitros, 3,5 litros por minuto. Muito distante do necessário para correr 100 metros rasos utilizando o sistema aeróbio de ressíntese do ATP. E mesmo que fosse possível, o que acontece? O sistema aeróbio tem uma potência baixa.
Então, ele não se ajusta imediatamente. É necessário transcorrer de 2 a 4 minutos para o consumo de oxigênio se ajustar à nova demanda metabólica. Então, pensa, ó, você está no repouso, você tem um VO2 de repouso. Você começa a correr a 10 km por hora. A sua demanda metabólica subiu instantaneamente, mas o VO2 demora para subir. Demora de 2 a 4 minutos. É o que eu estou mostrando aqui, olha só. Tem um consumo de oxigênio, presta atenção, e tem um tempo. Início do exercício. O VO2, ele não sobe instantaneamente, ele demora para subir. Mas a necessidade por oxigênio é instantâneo. É instantâneo. Então, nós temos aqui o que a gente conhece como déficit de oxigênio. É uma falta de oxigênio. E nesse momento, o que que acontece? O ATP ele é complementado pelo sistema anaeróbio. E é por isso que eu sempre falei assim nessa aula, predominantemente aeróbio com complementação anaeróbia. Você percebe? Né? Então, na medicina, na ciência, fisiologia, educação física, esse negócio de sempre, nunca, gente, corta essas palavras. Não combina com biologia. Eu estou falando biologia, né? Incluindo aí tudo, ciências da saúde e tal. Não combina. Tem predominância, pode ser quase que exclusivo. Agora, sempre, nunca, não. Se você for numa maternidade da sua cidade, é, é agora. Tirar o sangue de um recém-nascido e dosar lactato, não vai estar zero. Pode estar muito baixo, mas não vai estar zero. Então significa que tem aí uma complementação anaeróbia, percebe? Em uma pessoa sedentária, o lactato não é zero. Pode até ser muito baixo, ok, eu concordo com você, mas zero não vai estar. Né? Então existe mesmo um repouso, uma complementação anaeróbia. E aí no final, ó, é o mesmo raciocínio. O VO2 não diminui imediatamente. Nós temos um consumo de oxigênio excessivo após o exercício, que vem da sigla EPOC, que as pessoas falam o seguinte: olha, você queima caloria não é somente durante o treino, mas também depois. Por que que elas falam isso? Por conta desse EPOC, né, tá certo? Por conta do EPOC. Aí eu coloquei para vocês no e-book as referências também. O que que acontece? Tem gente que fala que o gasto calórico do EPOC não vale nada, não sei o quê. Tem gente que fala que é muito exuberante, né? O que que acontece? Não é nenhum nem outro. Veja só, as somas dos vários EPOCs ao longo do ano, tá certo? Né? Ao longo de um período de treinamento, isso pode ser sim fazer a diferença. Evidentemente que vai depender da intensidade, né? Como que você manipula minimamente as variáveis. Vamos lá. Outras dúvidas que são comuns aí. O treinamento intervalado de alta intensidade, ele é aeróbio ou anaeróbio? Já falamos, predominantemente aeróbio com complementação anaeróbia, tá certo? Veja só como que você tem capacidade de pegar várias informações. Na aula, eu já me adiantando, né? Dando aí alguns spoilers da aula que eu gravei para vocês. Eu falo que o lactato, existem evidências progressivamente mais consistentes falando que ele tem efeito antidepressivo. Então, caramba, será que aquele seu paciente toma um remedinho, tem sintomas psiquiátricos, é acompanhado pelo psiquiatra? Será que nesse cara você não deve fazer um exercício de maior intensidade? Por quê? Para aumentar a complementação anaeróbia. Você entende? Né? Então, como que eles mostraram isso? Tem um trabalho de 2017, salvo o melhor juízo, foi feito com animais de laboratório. Eles induziram depressão no animal. Como que mede depressão no animal? É igual mede na gente. Então, um paciente com depressão ele fica mais letárgico, se for muito grave, perde interesse pela vida, tal. Então, como que os pesquisadores medem isso? Pega o animal pelo rabo, um animal sem sintoma de depressão, ele vai se debater, ele vai tentar te morder, né? Eu sei que o meu mestrado eu fiz com camundongo, certo? Ele vai tentar te morder, tal. Um animal com sintoma de depressão,
ele não faz esse movimento, ele fica paradão, entendeu? Ele fica lá meio letárgico e tal. Aí os pesquisadores, eles trataram os animais com lactato. Não tem nem exercício na parada, com lactato. Você consegue comprar lactato nos laboratórios aí, que fornecem insumos para os laboratórios de pesquisa. E aí, depois do tratamento com lactato, os sintomas de depressão diminuíram. E aí, fazendo um paralelo, né, trazendo aqui, né, para nossa realidade, será que aquele paciente que é aquele cliente que você tem lá na academia de personal trainer, será que não é aquele cara que você deve fazer um exercício de maior intensidade, né, por conta dessas evidências progressivamente mais consistentes mostrando o efeito antidepressivo do lactato, né, entende? Olha só, um mito também muito prevalente. Exercício realizado acima da intensidade do limiar. É aeróbio ou anaeróbio? É aeróbio. É predominantemente aeróbio com complementação anaeróbia. Vem comigo, ó, tem o repouso, tem o máximo. O limiar é uma intensidade no meio do caminho. Se eu falei para vocês que o exercício feito na intensidade máxima, eu dei o exemplo das aulas práticas que eu dou aqui para o pessoal da graduação, é predominantemente aeróbio, por que que o limiar, que é uma intensidade submáxima, vai ser anaeróbia? Não é, entendeu? Tem até um colaborador do meu livro, que é o Adriano, da Federal Tecnológica do Paraná, e o Rômulo, que é da USP, eles escreveram um capítulo de avaliação anaeróbia. Tem um trabalho deles, de 2013, que mostra que durante um teste de esforço progressivo máximo, a contribuição anaeróbia chega a 14%. Longe, longe de ser predominantemente anaeróbio, percebe? Vê só, o exercício realizado na intensidade do consumo máximo de oxigênio, já falamos, é predominantemente aeróbio. Predominantemente aeróbio. Tá certo? Então são dúvidas que o pessoal tem. Pessoal, aqui é o trabalho do Adriano que eu te falei e do Rômulo, que eu acabei de falar para vocês. Veja só o que, que eles acharam. Fizeram né, medir as contribuições dos sistemas energéticos durante um teste incremental. E o que, que eles acharam? Olha só, que a contribuição aeróbia varia de 86% a 95% e a glicolítica lática de 5 a 14%. Evidentemente que 14 nas intensidades mais altas de exercício, tá certo? Então aqui, mesmo assim, a contribuição aeróbia era a predominante. E aqui tem um gráfico mostrando, ó, os limiares e a contribuição bolas pretas é aeróbias e as bolas brancas a contribuição glicolítica, tá certo? Então quer dizer, gente, exercício de alta intensidade não é sinônimo de exercício anaeróbio. Esquece isso, tira isso da cabeça. Tira isso da cabeça. Tá certo? Que isso não tem sustentação na realidade. Veja só, aqui é um trabalho que eu fui primeiro autor, em 2013 também. Nós avaliamos as respostas fisiológicas durante uma luta de boxe olímpico, simulado, né? E avaliamos a frequência cardíaca. E a gente mostrou que no boxe olímpico, a frequência cardíaca fica predominantemente acima do limiar ventilatório 2. É um exercício muito intenso, mas mesmo assim um exercício predominantemente aeróbio com complementação anaeróbia. E as pessoas tendem a achar que as lutas são anaeróbias, e não é. Existem trabalhos, né, mostrando, por exemplo, que aquele atleta, né, da luta, do boxe, do MMA, tal, com condicionamento cardiorrespiratório maior, ele é o cara que recupera mais a frequência cardíaca na pausa entre os rounds, né? Isso serve até para estratégia de luta, né? Por exemplo, se você treina um cara do boxe ou do MMA tal, e você sabe que ele vai lutar, o seu atleta vai lutar com um cara que é muito potente, mas tem um condicionamento cardiorrespiratório baixo, qual que é uma estratégia minimamente interessante? Olha, vai lá no round e você vai cozinhando o cara. Que ele vai cansar e você vai tentar matar a luta no terceiro round, tá certo? Em contrapartida, o seu adversário vai tentar te matar no primeiro round, entendeu? Porque ele sabe que ele tem uma desvantagem do condicionamento aeróbio. Ele vai cansando, ele vai perdendo desempenho, né? Então tem que sopesar todas essas coisas aí.
E, finalmente, eu acho que esse é o último trabalho que eu tenho para mostrar para vocês, que eu acho que meu tempo já se esgotou. É um trabalho que mediu as contribuições dos sistemas energéticos no RAST, que é o teste de sprint repetido. Como que funciona esse teste? São 6 tiros, são 6 esforços de 35 metros, com 10 segundos de pausa entre os esforços. Tá certo? É um teste anaeróbio. Mas os autores mostraram que a contribuição aeróbia não é negligenciável. Veja só, contribuição oxidativa, 38%. Contribuição glicolítica, 34%. Contribuição fosfagênica, 28%. 28%. Se você for avaliar, tem alguns artigos antigos, né? Fisiologia do futebol, tal. Os caras de elite, eu tô falando de atleta de elite, tá? Né? Premier League, Série A, tal. Esses caras têm consumos máximos de oxigênio que são altos. Tudo bem, na prova, né, no jogo, tem determinantes anaeróbios, sem dúvida, né? Mas, assim, mostrando que o sistema aeróbio não é negligenciável, tá certo? E ele é importante para a recuperação entre os sprints. Tá aqui, evidência científica, 2017 para vocês, tá certo? Veja só que interessante, isso aqui é um trabalho de 88. Estimativa da contribuição de vários sistemas energéticos em provas máximas, né, em trabalhos máximos de curta duração, né? Então, mostrando de novo que a contribuição aeróbia não é negligenciável, né? Então, assim, mesmo que o atleta seja um atleta de potência, tal, ele tem que se preocupar minimamente aí com condicionamento cardiorrespiratório. E aí, vê só esse trabalho de 93. Talvez muitos de vocês aqui não eram nem nascidos. As pessoas acham, correr, o cardio, né? Ele é lipolítico. Caramba, tá aqui no título do artigo. Dependência de carboidrato durante a corrida de maratona. 93. O que que esses pesquisadores fizeram? Recrutaram pessoas, fizeram os caras correr uma maratona em cima da esteira. Pensa só, né? O cara correr em cima da esteira 42 quilômetros. E eles, né, fizeram várias medidas fisiológicas e bioquímicas. Ácido graxo livre, triglicérides, blá, 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 né? E determinaram que a corrida de maratona é dependente de carboidrato. E faz sentido. Você vê na TV, deve ter gente aqui que pedala, que corre e tal. As pessoas vão correr, elas levam sachê de carboidrato. Ninguém leva sachê de banho. Se fosse dependente de gordura, né? Vamos levar gordura vegetal hidrogenada, mas não é assim, né? Essa bobagem que se fala aí de low carb não tem aderência com desempenho, seja de alta performance ou mesmo recreativo, né? Pergunta para quem vai agora para Paris 2024 se o cara está fazendo low carb. Tá nada, jamais, tá certo? Porque ele precisa de carboidrato para desempenhar, né? É isso que a ciência mostra. Então, olha só, concluindo aqui a nossa aula, falamos do fluxo energético, do ATP e trabalho biológico, que a quantidade de ATP é pequena. Relembramos aqui com vocês os sistemas de regeneração do ATP. Falamos que o exercício acima do limiar é predominantemente aeróbio. E falamos que a contribuição aeróbia em exercício de curta duração não é negligenciável. Então, isso aqui é o nosso resumo da nossa aula. Tem os meus contatos aí, tá? Aí, é, posto muitas coisas aí no Instagram. Não sou tão popular feito o meu colega Paulo Gentil, meu amigão Paulo Gentil, mas eu posto muita coisa aí sobre ciência, fisiologia e fisiologia do exercício. E eu falo mal de político, de todos, tá? Vocês não falarem que eu tenho partida. Tá certo, gente? Muito obrigado pela atenção e se tiverem dúvidas, estou à disposição. Parar de compartilhar aqui. Ok. E aí, Júnior, tem alguma... Bom, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. É, acho que é só comentário, né? Ah, boa. É isso, Cláudio. Tranquilo, gente? Muito bom. Parabéns pela aula. Tá, ok. Obrigado
pela Eu que presença. agradeço o convite. Boa. Pessoal, obrigado a todos. Espero que tenham gostado da aula. Ela vai ficar gravada, tá? A gente vai liberar para vocês amanhã. Tá joia? Grande abraço para vocês. Obrigado, professor. Bom descanso. Até mais, Valeu. pessoal. Até Valeu, dia Paulo. Melhoras 16 de aí. julho, hein? Isso. Valeu. Abração, gente. Até a próxima. Até.